As palavras do médico ainda ecoavam na minha cabeça, enquanto eu estava sentada na cozinha naquela manhã de terça-feira, vendo o vapor subir da minha xícara de café como preces que eu não conseguia formular. Condição neurológica progressiva, ele tinha dito, como se aquelas palavras clínicas pudessem de alguma forma suavizar a realidade de que meu corpo estava lentamente me traindo. Minha mão esquerda tremeu levemente ao esticar para o açucareiro. Um lembrete de que algumas batalhas que travamos são invisíveis para todos os outros. Eu tinha ligado para Daniel imediatamente após a consulta, precisando ouvir a voz do meu filho, sentir-me conectada à família que construí com tanto amor cuidadoso ao longo de 38 anos. Mas quando tentei explicar o que o médico havia me dito, minhas palavras saíram mais lentas que o normal, levemente arrastadas. Um sintoma que vinha se desenvolvendo gradualmente, mas que agora era impossível ignorar. Mãe, talvez você devesse considerar... Bem, talvez seja a hora de pensar em fazer alguns arranjos, Daniel tinha dito, sua voz carregando uma estranha ansiedade que tentei ignorar como preocupação. Sabe, coisas legais, só por via das dúvidas. Só por via das dúvidas. Como se eu já tivesse partido. Agora, 3 semanas depois, entendi o que ele queria dizer com arranjos. A percepção veio não através de um confronto dramático, mas do simples ato de passar pelo seu antigo quarto, agora seu escritório em casa, onde ele trabalhava remotamente na maioria dos dias. A porta estava entreaberta, e sua voz flutuou para fora com a confiança de quem acreditava estar falando em particular. A condição neurológica está progredindo mais rápido do que esperávamos, ouvi ele dizer. E meu coração disparou de medo antes que eu percebesse que ele não estava falando com um médico. A fala dela está definitivamente afetada, e às vezes ela parece confusa sobre coisas simples. Acho que precisamos agir rápido com a papelada da curatela. Curatela. A palavra me atingiu como água fria, varrendo qualquer ilusão que eu ainda mantinha sobre as motivações do meu filho. Encostei-me à parede do corredor, minha mão trêmula cobrindo a boca para abafar qualquer som que pudesse escapar. Sei que parece agressivo, Daniel continuou, mas honestamente, ela não é mais capaz de gerir os próprios assuntos. E francamente, eu já estou cuidando de tudo há meses. É realmente só para oficializar. A voz do advogado estava muito abafada para eu entender, mas as respostas de Daniel pintavam um quadro claro de uma conversa que vinha acontecendo sem o meu conhecimento, sobre a minha vida, o meu futuro, os meus direitos. A casa sozinha vale quase R$400 mil, ele disse, e ouvi papéis sendo manuseados. Fora os valores da previdência privada, a apólice do seguro de vida. Olhe, não estou tentando ser mercenário aqui, mas coloquei minha própria vida em pausa para cuidar dela. Voltei a morar em casa, cuido de todas as consultas, dirijo para ela em todo lugar. Isso é, na verdade, sobre proteger o que ela trabalhou para construir. Proteger o que eu havia trabalhado para construir, tirando-o de mim enquanto eu ainda estava viva para ver acontecer. Consegui voltar para o meu quarto de alguma forma, minhas pernas instáveis não por causa da minha condição, mas pelo choque de descobrir que meu próprio filho, o menino que eu embalei em meio a pesadelos, que vibrei nos jogos de futebol, que apoiei na faculdade e no seu divórcio difícil, via minha doença não como algo a ser enfrentado juntos, mas como uma oportunidade de reivindicar uma herança que ele aparentemente sentia que merecia. Naquela noite, no jantar, Daniel estava excepcionalmente atencioso, perguntando sobre meu dia, reabastecendo meu copo de água antes que eu pedisse, cortando minha comida em pedaços menores com o tipo de cuidado solícito que agora parecia encenação, e não amor. Você parece cansada, mãe, ele disse, esticando a mão para acariciar a minha. Está com dificuldade para se lembrar das coisas? Notei que você esqueceu de tomar seu medicamento matinal ontem. Eu não tinha esquecido do meu medicamento. Eu o havia tomado deliberadamente mais cedo, antes que ele acordasse, porque estava cansada daquela presença sufocante em momentos tão íntimos. Mas agora eu entendia por que ele monitorava esses pequenos detalhes com tanto cuidado. Cada tarefa esquecida, cada resposta mais lenta, cada palavra tropeçada se tornava evidência em qualquer que fosse o processo que ele estava construindo contra a minha competência. Estou me virando bem, eu disse com cuidado, testando como minhas palavras soavam. Elas saíram claras, deliberadas, mas eu podia vê-lo observando minha boca enquanto eu falava,
catalogando qualquer hesitação. Claro que está, ele respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Mas você sabe, não há vergonha em aceitar ajuda quando se precisa. Para isso que serve a família. Família. A palavra soava diferente agora, carregada de implicações que eu estava apenas começando a entender. Mais tarde naquela noite, depois que Daniel saiu com amigos, algo que ele fazia na maioria das noites, apesar das suas alegações de ter colocado a vida em pausa para cuidar de mim, eu me sentei sozinha na sala onde o havia criado. As paredes estavam cobertas de fotografias que contavam a história de uma vida construída em torno de amor e sacrifício. Os primeiros passos de Daniel, sua formatura no ensino médio, o dia em que conseguiu seu primeiro emprego, manhãs de Natal em que ele era pequeno o suficiente para acreditar em mágica. Em toda a fotografia, eu estava lá, não apenas presente, mas central. A mãe que trabalhou em 2 empregos para pagar a faculdade dele, que pegou um segundo empréstimo hipotecário para ajudá-lo a comprar sua primeira casa, que o acolheu de volta, sem questionar quando seu casamento terminou, e ele precisou de tempo para reconstruir sua vida. Eu lhe havia dado tudo o que tinha para dar, livremente e sem expectativa de retorno. Mas aparentemente, ele fazia um tipo diferente de contabilidade. Peguei o celular e comecei a discar o número da minha irmã Margarida, precisando falar com alguém que me conhecia antes que minhas palavras se tornassem não confiáveis, alguém que ouviria meus medos sem imediatamente sugerir que eu estava imaginando coisas. Mas enquanto segurava o telefone, percebi que não sabia como explicar o que estava acontecendo. Como se diz a alguém que seu próprio filho está planejando sistematicamente declará-la incapaz? Como se expressa a suspeita de que toda gentileza está sendo calculada, toda fraqueza documentada? Em vez disso, coloquei o telefone de lado e caminhei até a janela do meu quarto, olhando para o bairro onde eu morava há 25 anos. Meus vizinhos estavam se ajeitando para a noite, suas janelas brilhando com a luz quente de famílias que ainda confiavam umas nas outras, que ainda acreditavam que amor significava proteção e não posse. Amanhã, eu começaria a entender o quão cuidadosamente Daniel vinha preparando o terreno para o que ele chamava de proteção, mas que parecia mais um desaparecimento cuidadosamente orquestrado de tudo que eu havia trabalhado para construir. Mas naquela noite, na quietude da minha própria casa, eu ainda acreditava que o amor poderia superar o cálculo, que a família significava algo mais do que arranjos legais e herança financeira. Quão errada eu estava prestes a descobrir que havia sido. As mudanças começaram pequenas, tão sutis que quase me convenci de que estava imaginando. Daniel começou a interceptar minha correspondência, revirando-a no balcão da cozinha todas as manhãs, enquanto eu preparava o café da manhã. Só ajudando você a se organizar, mãe, ele dizia, separando o que considerava importante e descartando o que chamava de lixo. Mas notei que cartas do meu banco sumiam na pilha dele, junto com os extratos dos meus investimentos e correspondências da minha seguradora. Quando eu perguntava sobre elas, ele agitava a mão com desdém e dizia, eu resolvo. Você não precisa se preocupar com isso agora. A frase, você não precisa se preocupar, tornou-se seu refrão constante, aplicada a tudo, desde agendar minhas consultas médicas até decidir quais mantimentos precisávamos. Eu me via gentilmente, mas com firmeza, excluída de decisões sobre minha própria vida, como se meu diagnóstico tivesse de alguma forma apagado minha capacidade de fazer escolhas simples sobre o que comer no almoço ou qual programa de televisão assistir. Acho que devemos cancelar seu clube de leitura, Daniel anunciou em uma quinta-feira de manhã, não pedindo minha opinião, mas me informando de uma decisão que aparentemente já havia tomado. Toda aquela direção de ida e volta não é mais seguro. E honestamente, mãe, algumas daquelas mulheres podem ser bem exigentes. Você não precisa desse tipo de estresse agora. Meu clube de leitura se reunia há 12 anos. Essas mulheres se tornaram algumas das minhas amigas mais próximas, compartilhando não apenas literatura, mas os detalhes íntimos de nossas vidas enquanto navegávamos por pais envelhecendo, casamentos difíceis e filhos que às vezes nos desapontavam. Os encontros mensais na biblioteca estavam entre as poucas coisas puramente agradáveis que restavam no meu mundo, cada vez mais circunscrito. Eu gosto desses encontros,
Protestei, tentando manter a voz firme, apesar do tremor que havia começado a afetar minha fala mais notavelmente. E sou perfeitamente capaz de dirigir 6 quarteirões até a biblioteca. Será que é? Daniel perguntou. Seu tom gentil, mas condescendente. Ontem você não conseguia lembrar onde colocou as chaves do carro. Semana passada você se confundiu sobre o dia da sua consulta. Não estou tentando ser cruel, mãe. Mas talvez seja a hora de ser honesta sobre suas limitações. As palavras dele doeram porque continham verdade suficiente para me fazer duvidar de mim mesma. Eu estava mais esquecida ultimamente, e minhas chaves pareciam migrar para lugares onde eu não me lembrava de tê-las colocado. Mas esquecer onde coloquei minhas chaves não era o mesmo que esquecer como dirigir, e perder uma consulta não significava que eu fosse incapaz de gerenciar meu calendário social. Ainda assim, argumentar parecia exaustivo, e Daniel tinha um jeito de fazer meus protestos soarem como as queixas de alguém que não tinha discernimento sobre sua própria condição. Era mais fácil concordar, deixá-lo fazer a ligação cancelando minha participação no clube de leitura, mesmo sentindo outro pequeno pedaço da minha independência escorregar. O padrão se repetiu em todos os aspectos da minha rotina diária. Minha cabeleireira de longa data foi considerada muito cara, e substituída por alguém que Daniel encontrou que cobrava a metade do preço e fazia o dobro do dano à minha confiança. Minhas idas semanais ao supermercado se tornaram expedições conjuntas, onde Daniel guiava o carrinho e fazia a maioria das seleções, explicando que eu era mais vulnerável a compras por impulso e precisava de ajuda para seguir um orçamento sensato. Até minhas escolhas de roupas ficaram sob sua crítica gentil, mas persistente. Talvez algo um pouco mais prático, mãe? Ele sugeria quando eu pegava um vestido que sempre amei. Você não quer parecer que está se esforçando demais. Na sua idade, o conforto deve ser a prioridade. Na minha idade, como se ter completado 71 anos tivesse de alguma forma me desqualificado de querer parecer atraente, de ter prazer em cores e tecidos que me faziam sentir como eu mesma, e não como uma paciente a ser gerenciada. Mas a mudança mais insidiosa foi a forma como Daniel começou a falar de mim para os outros. Quando minha vizinha Dona Lúcia passou para saber como eu estava, ouvi da cozinha enquanto Daniel explicava minha condição em tons de preocupação exagerada. Ela está realmente lutando, ele disse a ela, sua voz alta o suficiente para eu ouvir claramente. Em alguns dias, ela nem percebe que repetiu a mesma história 3 vezes. E a confusão com os medicamentos? Bem, digamos que sou grato por ter voltado para casa quando voltei. Acho que ela não deveria mais morar sozinha, mas você sabe como ela pode ser teimosa em admitir que precisa de ajuda. Eu não havia repetido nenhuma história 3 vezes. Eu nunca estive confusa sobre meus medicamentos. E eu estava me virando perfeitamente bem morando na casa que chamei de lar por mais de 2 décadas. Mas Dona Lúcia acenou com a cabeça com simpatia, olhando para a cozinha onde eu estava com o que agora reconheci como pena, e não preocupação. Você é um filho tão bom, ela lhe disse. Nem todo mundo sacrificaria a própria vida para cuidar de um pai assim. Sacrificar a própria vida. Como se cuidar da mulher que o havia criado fosse algum ato extraordinário de caridade, e não a reciprocidade natural que as famílias deveriam oferecer umas às outras. Como se eu tivesse me tornado um fardo, em vez de uma mãe que ainda tinha valor e dignidade, apesar de uma condição médica que tornava algumas tarefas mais desafiadoras. Depois que Dona Lúcia saiu, confrontei Daniel sobre a conversa dele. Eu não repito histórias, eu disse, tentando manter a voz calma, apesar da raiva crescendo no meu peito. E não estou confusa sobre meus medicamentos. Por que você contaria a ela coisas que não são verdadeiras? A expressão de Daniel mudou para o que eu estava começando a reconhecer como sua face de paciente cuidador. O olhar de alguém lidando com um paciente difícil e irracional. Mãe, você contou a ela a mesma história sobre a sua consulta médica 2 vezes ontem. Eu sei que você não se lembra de ter feito isso, mas é exatamente sobre isso que estou falando. A falta de discernimento sobre seus próprios sintomas faz parte da condição. Falta de discernimento. Outra frase clínica que fazia minha realidade soar como um delírio. Meus protestos como sintomas a serem gerenciados e não preocupações válidas a serem abordadas. Acho que você está exagerando meus sintomas, eu disse.
mas mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, eu podia ouvir como elas soavam, exatamente como o que alguém com falta de discernimento diria. Não estou exagerando nada, Daniel respondeu, e por apenas um momento, sua máscara de preocupação escorregou o suficiente para eu ver algo mais frio por baixo. Estou documentando tudo, mãe, para sua própria proteção. Algum dia você vai me agradecer por manter o controle dessas coisas quando você mesma não puder mais se lembrar. Documentando tudo. A frase me causou um arrepio quando percebi que nossas conversas diárias, meus pequenos momentos de esquecimento, minhas lutas ocasionais com as palavras, tudo estava sendo catalogado e guardado para algum propósito futuro que eu estava apenas começando a entender. Naquela noite, liguei para minha irmã Margarida, precisando ouvir uma voz que me conhecia como mais do que uma coleção de sintomas a serem gerenciados. Mas quando tentei explicar minhas crescentes preocupações sobre o comportamento de Daniel, pude ouvir a hesitação na resposta dela. Helena, querida, você sabe o quanto eu te amo, Margarida disse com cuidado. Mas Daniel me ligou semana passada. Ele está realmente preocupado com você. Ele diz que você está ficando paranoica, desconfiada de pessoas que estão tentando ajudar. Talvez você devesse ouvi-lo. Ele mora com você todos os dias. Ele pode ver coisas que o resto de nós pode perder. Daniel havia ligado para ela. Claro que sim. Ele estava sistematicamente entrando em contato com todos na minha vida, plantando sementes de preocupação sobre meu estado mental, preparando-os para aceitar a versão dele da minha realidade, em vez da minha. Eu não estou paranoica, eu disse, mas pude ouvir o quão defensiva eu soava, como o meu protesto combinava exatamente com o que alguém que estava ficando paranoico poderia dizer. Eu sei que você não acha que está, Margarida respondeu gentilmente. Mas essa é a questão sobre essas condições, não é? Às vezes, a pessoa que as está vivenciando é a última a reconhecer o quão sérias as coisas se tornaram. Depois que desliguei o telefone, sentei-me na escuridão crescente da minha sala, entendendo com clareza dolorosa que Daniel tinha sido mais minucioso do que eu havia percebido. Ele não estava apenas planejando assumir o controle da minha vida. Ele estava sistematicamente destruindo minha credibilidade com todos que poderiam questionar sua autoridade para fazê-lo. Cada pessoa que poderia ter servido como minha defensora foi cuidadosamente preparada para ver minha resistência como evidência do meu declínio, em vez de prova da manipulação dele. Minhas queixas seriam rejeitadas como sintomas, meus protestos interpretados como falta de discernimento, minha raiva vista como confirmação de que eu não era mais capaz de tomar decisões racionais sobre meu próprio bem-estar. Pela primeira vez desde o meu diagnóstico, senti medo de verdade, não da minha condição médica, que eu poderia aceitar e me adaptar, mas do meu próprio filho. Decidi revidar com gentileza, acreditando que, se pudesse provar minha competência através de pequenos atos de cuidado e capacidade, Daniel se lembraria de quem eu sempre fui para ele. Comecei a acordar mais cedo para preparar o café da manhã favorito dele, panquecas americanas com calda de caramelo, o tipo que eu costumava fazer quando ele era pequeno, e o mundo parecia gerenciável. Mas quando apresentei o prato para ele naquela primeira manhã, ele olhou para as panquecas com o que parecia ser preocupação genuína, em vez de apreço. Mãe, você se lembrou de desligar o fogão? Ele perguntou, correndo para a cozinha para verificar. E olhe, você está com massa na camisa. Talvez cozinhar não seja a melhor ideia agora. Olhei para minha blusa, vendo apenas uma pequena mancha perto da barra, o tipo de sujeira menor que qualquer cozinheiro poderia fazer. Mas Daniel fotografou com seu telefone, explicando gentilmente que queria manter um registro desses incidentes para minha equipe médica. Cada gesto de independência se tornou evidência de declínio. Quando tentei lavar minha própria roupa, ele encontrou falha em como eu havia separado as cores. Quando tentei organizar meu talão de cheques, ele apontou um pequeno erro de aritmética e sugeriu que os números estavam ficando desafiadores para mim. Quando passei uma tarde organizando minha caixa de receitas, algo que sempre achei relaxante, ele expressou preocupação de que eu estava ficando obcecada por organização e se perguntou em voz alta se isso poderia ser um sintoma de ansiedade relacionado à minha condição. O momento mais esmagador veio em uma tarde de terça-feira, quando minha neta Emília ligou para conversar. Ela tinha 22 anos, terminando o último ano da faculdade,
e sempre foi minha confidente especial. Costumávamos conversar por horas sobre os estudos, os problemas com namorados, seus sonhos de ser professora como eu fui antes de Daniel nascer. Mas esta conversa pareceu diferente desde o momento em que ela disse alô. Sua voz carregava uma qualidade cautelosa, o tom que as pessoas usam ao falar com alguém que acreditam que pode ser frágil ou confuso. Oi, vovó, ela disse devagar, pronunciando cada palavra com clareza exagerada. Como você está se sentindo hoje? Estou ótima, querida, respondi, genuinamente feliz em ouvir a voz dela. Me conte sobre suas aulas. Você não estava começando aquele estágio supervisionado este mês? Houve uma pausa, mais longa do que o normal para uma conversa, antes que Emília respondesse. Vovó, eu te contei sobre isso semana passada, lembra? E na semana anterior, eu estou estagiando desde fevereiro. Meu coração afundou quando percebi que Daniel havia compartilhado suas preocupações sobre minha memória com Emília também. Mas eu tinha certeza de que me lembrava corretamente das nossas conversas anteriores. Nós havíamos falado sobre o nervosismo dela antes de começar o estágio, sua empolgação em trabalhar com crianças do ensino fundamental, sua professora orientadora que a lembrava da sua professora da 3ª série de anos atrás. Claro que lembro, eu disse com cuidado. Eu estava perguntando como está indo agora que você está fazendo isso há um tempo. Outra pausa. Ah, Emília disse, e eu podia ouvir sua confusão. O papai disse que você tem tido problemas para acompanhar conversas e se lembrar das coisas. Ele disse que eu deveria ser paciente se você perguntasse as mesmas coisas repetidamente. Papai, ela se referia a Daniel, é claro. Meu filho havia se tornado o papai nas conversas sobre meu estado mental. O adulto responsável gerenciando uma situação que exigia paciência e compreensão. Eu havia me tornado a idosa confusa que precisava ser tratada gentilmente, com quem se falava devagar, perdoada por perguntas repetitivas que aparentemente eu não me lembrava de ter feito. Emília, querida, eu disse, tentando manter a voz firme. Acho que pode haver alguma confusão sobre como minha condição está me afetando. Estou me virando muito bem. E minha memória ainda é muito boa para a maioria das coisas. Vovó, Emília disse, e agora sua voz carregava o mesmo tom gentil e condescendente que Daniel havia aperfeiçoado. Isso é exatamente o que o papai disse que você diria. Ele explicou que pessoas com a sua condição muitas vezes não percebem o quanto ela as está afetando. Por isso é tão importante para a família ajudar a monitorar as coisas. Depois que desligamos, fiquei olhando para o telefone no meu colo, entendendo com clareza devastadora que Daniel havia envenenado com sucesso até mesmo este relacionamento, talvez o mais precioso que restava na minha vida. Emília, que sempre me viu como sábia e capaz, agora me via como uma paciente sintomática que não tinha discernimento sobre seu próprio declínio. Decidi provar minha competência através de ações, em vez de palavras. Naquele fim de semana, passei horas no meu jardim, capinando canteiros e plantando as mudas de primavera que eu esperava ansiosamente durante todo o inverno. Jardinagem sempre foi meu santuário, o lugar onde me sentia mais conectada à vida e ao crescimento e aos ritmos pacientes das estações que passavam. Mas quando Daniel me encontrou lá, ajoelhada na terra macia com sujeira sob as unhas e suor na testa, ele não viu evidência da minha capacidade contínua. Em vez disso, ele viu mais um incidente para documentar. Mãe, o que você está fazendo aqui fora? Ele perguntou, sua voz aguda de alarme. Você está aqui há horas. Sabe que horas são? Já almoçou? Eu estava fazendo jardinagem há talvez 90 minutos e havia comido um almoço perfeitamente adequado antes de sair. Mas Daniel já estava tirando fotos das minhas roupas manchadas de terra, do meu cabelo ligeiramente despenteado, das ferramentas de jardinagem espalhadas ao meu redor, no que ele aparentemente via como evidência de confusão, em vez de trabalho normal em andamento. Estou plantando mudas, eu disse simplesmente. A mesma coisa que fiz em todas as primaveras por 25 anos neste jardim. Mas olhe para você, ele respondeu, mostrando-me uma foto que acabara de tirar no telefone. Você está imunda. Suas roupas estão arruinadas. Obviamente, você não percebe há quanto tempo está aqui fora ou como está. Na fotografia, eu via o que qualquer pessoa razoável veria. Uma mulher que havia estado trabalhando em seu jardim,
parecendo exatamente como alguém deveria parecer depois de passar tempo com terra e plantas e trabalho físico honesto. Mas através da lente de Daniel, minha aparência se tornou evidência de declínio, prova de que eu estava perdendo a consciência do tempo e da adequação social. Naquela noite, ele ligou para alguém. Eu não conseguia dizer quem. E falou em tons baixos e preocupados sobre o incidente da jardinagem. Ela estava completamente alheia à própria aparência, ouvi ele dizer. Coberta de terra, trabalhando obsessivamente por horas, sem noção de tempo passando. Quando tentei falar com ela sobre isso, ela ficou na defensiva e insistiu que estava tudo normal. É exatamente o que o médico nos avisou. A perda de consciência social que vem com esse tipo de declínio cognitivo. Perda de consciência social. Outra frase clínica para descrever o que sempre foi uma das minhas maiores alegrias, transformada em um sintoma que exigia gerenciamento e preocupação. O ponto de ruptura veio na semana seguinte, quando Daniel anunciou que havia agendado uma reunião com um advogado especialista em direito do idoso para discutir, colocar meus assuntos em ordem enquanto eu ainda era competente o suficiente para participar do processo. É realmente um presente, ele explicou, seu tom gentil, mas firme. A maioria das famílias tem que tomar essas decisões em situações de crise, depois que é tarde demais para a pessoa ter qualquer participação. Desta forma, você ainda pode se envolver no planejamento do seu próprio cuidado. A frase "enquanto eu ainda era competente" me atingiu como um golpe físico. Daniel não estava mais fingindo que minha condição poderia permanecer estável ou melhorar com o tratamento. Ele estava operando a partir da suposição de que meu declínio mental era inevitável e rápido, que qualquer janela de competência que eu atualmente possuía estava se fechando rapidamente e precisava ser utilizada antes que desaparecesse completamente. Eu não quero me encontrar com nenhum advogado, eu disse, tentando afirmar o que deveria ter sido meu direito absoluto de recusar consultas jurídicas indesejadas sobre meus próprios assuntos. Mãe, é exatamente esse tipo de pensamento que me preocupa, Daniel respondeu, puxando seu telefone para tirar o que agora percebi ser mais uma foto de documentação da minha resistência ao planejamento necessário. Isso é exatamente o que os médicos queriam dizer quando falaram sobre o julgamento ruim se tornar parte da síndrome. Você não está pensando claramente sobre o que é melhor para o seu futuro. Julgamento ruim. Resistência ao planejamento necessário. Toda objeção legítima que eu levantava à sua gestão cada vez mais agressiva da minha vida se tornava outro sintoma a ser catalogado, outra prova de que eu não era mais capaz de tomar decisões racionais sobre meu próprio bem-estar. Naquela noite, sozinha no meu quarto, finalmente entendi que o plano de Daniel não era apenas ganhar controle sobre minhas finanças ou minha situação de moradia. Ele estava sistematicamente destruindo minha credibilidade, meus relacionamentos e meu senso de identidade, preparando todos que poderiam questionar sua autoridade para ver minha resistência como evidência de incapacidade mental, em vez de autodefesa justificada. E a parte mais aterrorizante era o quão razoável ele fazia tudo soar, como cada passo parecia lógico e carinhoso quando apresentado individualmente, mesmo se combinando para criar um ataque abrangente à minha autonomia e dignidade. Pela primeira vez, desde que este calvário começou, permiti-me sentir o peso total da minha raiva, não pela minha condição médica, que eu podia aceitar e me adaptar, mas pelo meu próprio filho, que havia escolhido usar minha vulnerabilidade como uma oportunidade para reivindicar tudo que eu havia trabalhado a vida inteira para construir. Mas eles não sabiam o que eu havia guardado o tempo todo, escondido onde nenhum advogado ou curatela poderia alcançar. Algo que mudaria tudo assim que eu encontrasse a coragem de usá-lo. Parei de tentar me provar depois disso. Qual era o sentido de preparar o café da manhã quando cada migalha que caía se tornava evidência de declínio das habilidades motoras? Por que cuidar do meu jardim quando o meu amor por cultivar coisas poderia ser reformulado como comportamento obsessivo? Por que ligar para meus amigos quando Daniel já os havia preparado para interpretar minha voz como confusa, minhas histórias como repetitivas, minhas preocupações como delírios paranoicos? Em vez disso, me retirei para uma versão mais quieta de mim mesma, movendo-me pela minha própria casa como um fantasma, assombrando cômodos que antes pareciam um lar.
Eu sentava à mesa da cozinha todas as manhãs, observando Daniel comer o cereal que ele havia escolhido no supermercado, lendo e-mails no telefone com a atenção focada de alguém gerenciando negócios importantes. Meus negócios, percebi, embora ele não sentisse mais a necessidade de me incluir nessas conversas. A casa parecia diferente agora, pesada com tensões não ditas e o peso de documentos que eu não tinha permissão para ver. Daniel havia convertido o quarto de hóspedes no que ele chamava de seu escritório, embora eu notasse que ele mantinha a porta trancada e a chave consigo o tempo todo. Às vezes, eu o ouvia lá dentro tarde da noite, falando em voz baixa em telefonemas que se estendiam pela madrugada, discutindo detalhes da minha vida com pessoas cujos nomes eu não reconhecia mais. Minha própria rotina se tornou menor a cada dia. Eu preparava meu café pela manhã, limpando cuidadosamente qualquer derramamento antes que Daniel pudesse fotografá-lo como evidência de disfunção motora. Eu sentava na minha poltrona de leitura perto da janela da sala, observando o bairro acordar, crianças indo para a escola, vizinhos pegando jornais, caminhões de entrega trazendo encomendas para casas onde as famílias ainda funcionavam normalmente. Mas até mesmo ler se tornou complicado quando Daniel começou a monitorar minhas escolhas de livros. Talvez algo um pouco mais leve, mãe? Ele sugeria quando me encontrava com romances que sempre me envolviam. Todo esse drama pesado pode não ser bom para o seu estado emocional agora. O Dr. Henderson mencionou que pessoas com sua condição podem ser excessivamente afetadas por conteúdo triste ou violento. O Dr. Henderson nunca tinha dito tal coisa. Mas Daniel tinha um jeito de atribuir suas opiniões à autoridade médica, fazendo com que a discordância parecesse negação de experiência profissional, em vez de diferença legítima de opinião. Comecei a esconder meus livros de verdade, mantendo-os no meu quarto e lendo apenas material aprovado quando Daniel estava por perto. Revistas sobre jardinagem e culinária, livros de citações inspiradoras, o tipo de conteúdo brando e alegre que aparentemente se adequava a alguém da minha capacidade diminuída. Os telefonemas de amigos tornaram-se menos frequentes à medida que a notícia se espalhava pelo meu círculo social de que eu estava passando por um momento difícil e poderia não estar muito eu mesma durante as conversas. Quando minha amiga Doroteia ligou para perguntar por que eu havia faltado à reunião da auxiliar da igreja, pude ouvir a forma cautelosa como ela formulava suas perguntas, o tom gentil que as pessoas usam com inválidos. Helena, querida, Daniel mencionou que você tem tido alguns desafios ultimamente. Ela disse, todas nós queremos apoiar, mas talvez seja melhor se você se concentrar em descansar, em vez de tentar acompanhar todos os seus velhos compromissos. Meus velhos compromissos. Atividades que deram estrutura e significado à minha vida estavam agora sendo enquadradas como obrigações onerosas, que eu estava muito debilitada para lidar. A auxiliar da igreja, onde servi como tesoureira por 8 anos, onde minhas habilidades organizacionais eram valorizadas e minhas opiniões procuradas, aparentemente havia sido informada de que eu não era mais confiável o suficiente para participar. Estou me virando bem, eu disse. Mas pude ouvir como as palavras careciam de convicção. Como se argumenta contra uma reputação que foi cuidadosamente construída na sua ausência, especialmente quando qualquer protesto soa exatamente como o que alguém com pouco discernimento diria. Jantares tornaram-se especialmente difíceis. Daniel preparava refeições simples, sopa enlatada, sanduíches cortados em pedaços pequenos, e me observava comer com a atenção focada de alguém monitorando um paciente em busca de sinais de angústia ou confusão. Não tenha pressa, mãe, ele dizia quando eu mastigava mais devagar que o normal, um efeito colateral da medicação, em vez de declínio cognitivo. Não precisa correr. Eu sei que engolir pode se tornar desafiador com a sua condição. Engolir não era desafiador. Eu não tinha dificuldade em comer comida preparada normalmente. Mas o comentário constante de Daniel fazia com que cada refeição parecesse um procedimento médico, cada mordida observada e avaliada em busca de evidências de deterioração neurológica que existiam mais na documentação dele do que na minha experiência real. Algumas noites eu cozinhava um jantar completo para mim depois que Daniel saía com amigos, preparando o tipo de refeição complexa que ele insistia que eu não podia mais gerenciar com segurança. Eu arrumava a mesa corretamente,
Usava minha louça boa, acendia uma vela e comia no tipo de solidão civilizada que me lembrava quem eu havia sido antes que meu diagnóstico se tornasse a característica definidora da minha existência. Mas eu tinha que limpar tudo completamente antes que Daniel voltasse, sem deixar evidências de que eu havia cozinhado sem supervisão. Qualquer sinal de que eu ainda era capaz de preparar comida de verdade seria distorcido em prova de que eu estava correndo riscos perigosos, usando eletrodomésticos sem a devida consciência de segurança. A solidão era a pior parte. Não a solidão física, que eu sempre gostei em pequenas doses, mas o isolamento que vem de ser sistematicamente desconectada de todos os relacionamentos que deram significado e propósito à sua vida. Meu próprio filho havia se tornado um estranho, que monitorava meu comportamento em busca de sinais de declínio, enquanto alegava agir por amor e preocupação. Tarde da noite, quando Daniel estava dormindo e a casa estava silenciosa, eu caminhava por cômodos que guardavam 40 anos de memórias. Fotografias de aniversários e feriados, móveis escolhidos com cuidado ao longo de décadas, livros que moldaram meu pensamento, obras de arte que refletiam meu gosto e personalidade. Tudo o que tornava este espaço um lar, em vez de apenas um prédio, estava sendo lentamente apagado, à medida que Daniel substituía minhas escolhas pelas preferências dele, meus pertences por itens que ele considerava mais apropriados para minhas necessidades atuais. Minha luminária de leitura favorita havia sido substituída por algo mais brilhante que ele alegava ser mais fácil para os meus olhos. Minhas cadeiras de cozinha confortáveis haviam sido trocadas por versões com encostos mais altos que forneciam melhor suporte para pessoas com problemas de mobilidade. Até minhas canecas de café haviam sido trocadas por outras com alças maiores que eram supostamente mais seguras para pessoas com tremores nas mãos. Cada substituição era apresentada como uma acomodação atenciosa para a minha condição. Mas o efeito cumulativo era me fazer sentir como uma estranha na minha própria casa, cercada por objetos escolhidos por outra pessoa de acordo com critérios sobre os quais eu não havia sido consultada. Comecei a passar mais tempo no meu quarto, o único espaço que Daniel não havia reorganizado completamente, de acordo com sua visão do que uma mulher idosa com desafios neurológicos deveria precisar. Lá, cercada por fotografias de mim mais jovem e de Daniel quando criança, eu tentava me lembrar de como era ser valorizada pelo meu julgamento, em vez de monitorada em busca de sinais de sua ausência. As fotografias contavam uma história diferente da que Daniel estava construindo para autoridades legais e médicas. Elas mostravam uma mulher competente que criou um filho bem-sucedido, administrou uma casa, trabalhou como professora substituta por 15 anos depois que Daniel saiu de casa, foi voluntária em programas de alfabetização, manteve amizades, viajou de forma independente, tomou decisões grandes e pequenas com confiança e bons resultados. Mas essa mulher estava sendo sistematicamente apagada, substituída na memória de todos por uma paciente confusa que precisava de proteção contra seu próprio julgamento ruim. Daniel estava reescrevendo a história de quem eu era, criando uma narrativa que justificava quaisquer ações que ele planejava tomar, enquanto se retratava como um filho devotado tomando decisões difíceis, mas necessárias, por amor. Algumas noites eu ligava para a minha própria caixa postal apenas para ouvir minha voz dizendo meu nome, para me lembrar de que eu ainda existia como mais do que uma coleção de sintomas a serem gerenciados. A mulher na gravação soava clara, inteligente, totalmente presente, nada parecida com a paciente em declínio que Daniel descrevia a profissionais médicos e familiares. Mas até mesmo esse pequeno conforto me foi tirado quando Daniel mudou minha mensagem de caixa postal para uma que ele havia gravado, explicando que eu estava passando por alguns desafios de saúde e pedindo aos chamadores que o contatassem diretamente para quaisquer assuntos importantes. Minha própria voz havia sido substituída pela interpretação dele da minha situação, outro pequeno apagamento da pessoa que eu sempre fui. Foi durante uma dessas longas noites sem dormir que finalmente admiti a mim mesma o que vinha evitando por semanas. Daniel não estava confuso sobre minhas capacidades e não estava agindo por preocupação equivocada.
Ele estava deliberadamente e sistematicamente destruindo minha credibilidade, meus relacionamentos e minha independência, porque fazer isso servia aos interesses dele de maneiras que nada tinham a ver com o meu bem-estar. A percepção deveria ter sido devastadora, mas em vez disso, trouxe uma inesperada sensação de alívio. Por semanas, eu vinha questionando minhas próprias percepções, imaginando se minha resistência ao controle crescente dele era realmente evidência do julgamento ruim que ele continuava documentando. Mas agora, na quietude escura do meu quarto, eu podia finalmente reconhecer o que sabia desde o início. Eu não era a paciente confusa e em declínio que Daniel estava retratando. Eu era uma mulher cuja confiança havia sido traída por alguém que deveria me proteger, cujas vulnerabilidades estavam sendo exploradas pela pessoa que deveria ter sido meu defensor mais forte. Essa era uma situação completamente diferente da que Daniel estava descrevendo para os outros, e exigia uma resposta completamente diferente. Não era mais dor, era clareza. A clareza não veio de uma vez como um raio. Ela se acumulou lentamente, como a luz da manhã rastejando sobre uma paisagem familiar, revelando detalhes que sempre estiveram lá, mas que agora estavam iluminados de maneiras que mudavam tudo. Comecei a me lembrar de quem eu havia sido antes que meu diagnóstico se tornasse a única lente pela qual Daniel me via, antes que meu valor fosse medido inteiramente por sintomas que eu poderia ou não estar desenvolvendo. Eu fui Helena Rodrigues, antes de me tornar Helena Silva, uma jovem que falava 3 idiomas fluentemente e ganhou seu diploma de professora, apesar da crença dos seus pais de que a educação era desperdiçada com filhas. Trabalhei para pagar a faculdade limpando escritórios à noite, estudando entre esvaziar lixeiras e esfregar o chão, determinada a me tornar alguém que importava no mundo. Eu tinha 24 anos quando me casei com Roberto, pai de Daniel, escolhendo-o não porque ele oferecia segurança ou status, mas porque ele ria das minhas piadas e pedia minha opinião sobre tudo, de política à poesia. Construímos nosso casamento com base no respeito mútuo, compartilhando responsabilidades domésticas e grandes decisões como parceiros iguais, que valorizavam o julgamento um do outro. Quando Roberto morreu há 8 anos, eu cuidei de cada detalhe do funeral dele, gerenciei os pedidos de seguro, naveguei pelo inventário, e reorganizei minhas finanças como viúva, com a competência de alguém que vinha tomando decisões importantes durante toda a sua vida adulta. Eu lamentei profundamente, mas funcionei completamente, provando para mim mesma e para todos ao meu redor que eu era capaz de gerenciar quaisquer desafios que a vida apresentasse. Essa mulher, competente, decisiva, resiliente, ainda existia dentro de mim, apesar das tentativas de Daniel de enterrá-la sob camadas de terminologia médica e incidentes documentados. Ela simplesmente estava dormente, esperando que eu me lembrasse de que meu valor não era determinado pela avaliação de meu filho sobre minhas capacidades. Comecei pequeno, recuperando pequenos pedaços de autonomia que Daniel havia gradualmente assumido o controle. Quando ele saía para sua corrida matinal, eu pegava minha correspondência de sua pilha cuidadosamente classificada, lendo extratos bancários e correspondências de seguro que ele havia considerado muito confusas para eu lidar. Os números faziam todo o sentido, a linguagem era clara, e eu podia ver exatamente o que ele estava escondendo. Minhas contas estavam sendo sistematicamente drenadas para pagar despesas que eu nunca havia autorizado. Honorários advocatícios para escritórios que eu nunca havia contatado. Cobranças de consultoria para serviços que eu nunca havia solicitado. Planos de pagamento para apólices de seguro que duplicavam a cobertura que eu já tinha. Daniel vinha usando minha procuração, um documento que assinei quando estava no hospital para exames, confiando nele para lidar com as contas enquanto eu me recuperava, para gastar meu dinheiro em preparativos para assumir o controle completo da minha vida. Mas mais perturbador do que a manipulação financeira era a evidência de quão completamente ele vinha documentando minhas atividades diárias. Em uma pasta marcada como documentação médica, encontrei fotografias minhas no jardim, registros detalhados de cada vez que eu havia feito uma pergunta mais de uma vez, resumos escritos de telefonemas onde eu supostamente parecia confusa ou repetitiva.
A mulher nesses relatórios tinha pouca semelhança com minha experiência real da minha própria vida, mas a documentação era tão detalhada, tão clinicamente apresentada, que qualquer profissional médico ou legal a acharia evidência convincente de declínio cognitivo significativo. Daniel não estava apenas me manipulando mentalmente, ele estava criando um rastro de papel elaborado para apoiar quaisquer ações legais que ele planejava tomar. Fotografei tudo com meu telefone, entendendo instintivamente que a evidência da sua decepção poderia se tornar importante mais tarde. Mas tive o cuidado de devolver cada documento à sua posição original exata, mantendo a ilusão de que eu era a paciente em declínio que não tinha a curiosidade ou a capacidade de investigar seus próprios assuntos. Minha irmã Margarida ligou naquela tarde, e pela primeira vez em semanas, ouvi suas palavras com uma compreensão clara do que estava realmente acontecendo em nossa conversa. Helena, querida, estou preocupada com você, ela disse, sua voz carregando a condescendência gentil que se tornara tão familiar. Daniel diz que você tem feito as mesmas perguntas repetidamente, ficando confusa sobre coisas que costumavam ser simples para você. Talvez seja a hora de considerar deixá-lo ajudar mais com as decisões do dia a dia. Que perguntas tenho feito repetidamente? Perguntei, genuinamente curiosa sobre o que Daniel havia dito a ela. Margarida hesitou, claramente tentando se lembrar de exemplos específicos. Bem, ele disse. Quero dizer, ele mencionou que você continua perguntando sobre suas contas bancárias, mesmo depois que ele as explicou para você. E algo sobre você estar preocupada com documentos legais, que são perfeitamente normais para planejamento sucessório. Eu nunca pedi a Daniel para explicar minhas contas bancárias, porque eu era perfeitamente capaz de ler extratos bancários sozinha. E os documentos legais sobre os quais eu havia perguntado eram preocupantes precisamente porque representavam tentativas de gerenciar minha propriedade, enquanto eu ainda estava viva e competente para tomar minhas próprias decisões. Mas Daniel havia reformulado minhas perguntas legítimas, como evidência de confusão, minhas preocupações razoáveis como sintomas de pensamento paranoico. Margarida, eu disse com cuidado, quando foi a última vez que você e eu tivemos uma conversa em que eu pareci confusa ou repetitiva para você? Outra pausa, mais longa desta vez. Bem, Você sempre foi clara quando conversamos, mas Daniel diz que isso é comum com a sua condição. As pessoas podem parecer normais em conversas curtas, mas ter problemas com pensamentos mais complexos, Daniel diz. Tudo o que Margarida acreditava sobre meu estado mental vinha dos relatórios de Daniel, em vez de suas próprias observações. Ele vinha envenenando esse relacionamento tão sistematicamente quanto havia minado minha credibilidade com todos os outros na minha vida. Eu gostaria que você me visitasse, eu disse impulsivamente. Não porque eu preciso de ajuda, mas porque sinto falta de passar tempo com minha irmã. Você viria tomar um café neste sábado, quando Daniel estiver fora? Claro, querida. Isso parece maravilhoso. Depois que desligamos, percebi que havia lançado meu primeiro desafio à narrativa de Daniel. Margarida veria por si mesma se eu era a paciente confusa e repetitiva que seu filho vinha descrevendo, ou se algo totalmente diferente estava acontecendo naquela casa. Passei o resto da semana me preparando para a visita dela, não limpando ou cozinhando. Minha casa e minhas habilidades não precisavam de preparação especial, mas reunindo meus pensamentos e evidências do que vinha acontecendo. Pratiquei explicar minha situação de forma clara e calma, entendendo que qualquer reação emocional seria interpretada como mais uma prova de instabilidade mental. Na manhã da visita de Margarida, Daniel mencionou casualmente que ele poderia voltar mais cedo das suas atividades habituais de sábado. Só para ver como vocês duas estão, ele disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu sei como essas visitas familiares podem ser esmagadoras para pessoas na sua situação. Entendi que ele estava planejando monitorar nossa conversa, pronto para intervir se eu começasse a revelar informações que contradissessem sua narrativa cuidadosamente construída sobre meu estado mental. Isso é atencioso, eu respondi suavemente. Mas Margarida e eu tomamos café juntas há 60 anos. Acho que podemos gerenciar algumas horas sem supervisão. Algo passou pelo rosto de Daniel. Surpresa, talvez, com a quietude da minha voz. Por semanas,
Eu vinha acomodando seu controle crescente, sem resistência significativa, desempenhando o papel da paciente em declínio que aceitava as avaliações dos outros sobre suas capacidades. Essa pequena afirmação de independência foi a primeira rachadura nessa performance. Quando Margarida chegou, ela me abraçou com a gentileza cautelosa que as pessoas usam com parentes frágeis, examinando meu rosto em busca de sinais de confusão ou angústia. Mas enquanto nos acomodávamos na cozinha com café e biscoitos caseiros, sim, eu os havia assado sozinha. Apesar das preocupações de Daniel sobre eu usar o forno sem supervisão, sua expressão gradualmente mudou. Você parece muito bem, Helena, ela disse depois que conversamos por quase 1 hora sobre tudo, desde as apresentações escolares dos netos dela até o livro que estava lendo e as mudanças no nosso antigo bairro. Daniel fez parecer que você estava tendo problemas muito mais sérios. Que tipo de problemas ele descreveu? Perguntei. Margarida parecia desconfortável, percebendo claramente que a clareza mental da irmã contradizia tudo o que ela havia sido instruída a esperar. Ele disse que você estava ficando paranoica sobre pessoas tentando controlar seu dinheiro, que você estava fazendo as mesmas perguntas repetidamente, que parecia confusa sobre coisas básicas, como qual era o dia ou se havia tomado seu medicamento. Nas 2 horas em que conversamos, eu pareci confusa sobre alguma coisa? Eu me repeti ou fiz a mesma pergunta várias vezes? Não, Margarida admitiu devagar. Você tem sido completamente você. Esperta como sempre, na verdade. Tirei cópias da documentação que havia descoberto nos arquivos de Daniel, mostrando a ela as fotografias que ele havia tirado de mim fazendo jardinagem, os registros detalhados das minhas supostas falhas de memória, os registros de despesas cobradas nas minhas contas sem o meu conhecimento. Isso é o que Daniel tem criado, expliquei calmamente. Um rastro de papel que me faz parecer incompetente para que ele possa justificar assumir o controle das minhas finanças e da minha vida. Toda atividade normal é reformulada como evidência de declínio. Toda pergunta razoável se torna prova de confusão. Margarida estudou os documentos com alarme crescente, sua expressão mudando de preocupação com o meu estado mental para raiva pelo que estava sendo feito comigo. Helena, isso é deliberado. Este não é um filho preocupado com a saúde da mãe. Este é alguém construindo um processo. Sim, eu disse simplesmente. Agora você entende o que realmente está acontecendo. Conversamos por mais 1 hora, e eu observei a percepção de Margarida sobre a situação se transformar completamente. Ela viu claramente o que eu estava vivenciando. Não uma idosa confusa que exigia proteção, mas uma adulta competente sendo sistematicamente minada por alguém que deveria ter sido seu defensor mais forte. Quando Daniel voltou naquela tarde, eu o cumprimentei com a mesma amabilidade suave que mantive por semanas. Mas algo fundamental havia mudado. Eu não estava mais sozinha com minha crescente consciência da manipulação dele. Outra pessoa agora entendia o que realmente estava acontecendo. Alguém que poderia servir como testemunha do meu estado mental real, em vez da versão fictícia que Daniel vinha promovendo. Naquela noite, tomei uma decisão que teria parecido impossível apenas dias antes. Eu iria parar de ser uma vítima do esquema de Daniel e começar a ser uma participante ativa na minha própria defesa. A mulher que sobreviveu à viuvez criou um filho, administrou uma casa e navegou por décadas de desafios da vida ainda estava aqui, ainda capaz, ainda merecedora de respeito e autonomia. Era hora de ela retomar o controle da sua própria história. A mudança no meu comportamento foi sutil o suficiente para que Daniel não a reconhecesse imediatamente como resistência. Continuei a desempenhar o papel da paciente complacente, enquanto secretamente reunia informações e reconstruía conexões que ele havia tentado cortar. Quando ele saía para o trabalho todas as manhãs, eu passava horas ao telefone, não apenas com Margarida, mas com outros membros da família e amigos que haviam sido alimentados com a versão dele sobre o meu declínio. Prima Patrícia, eu disse quando liguei para a sobrinha do meu pai em Salvador. Eu queria ouvir sua voz. Daniel mencionou que você estava preocupada com a minha saúde, e achei que deveríamos conversar diretamente. A confusão de Patrícia foi imediata e reveladora. Helena, querida, eu não falo com Daniel há meses. O que ele disse que eu estava preocupada?
Outra mentira. Outra peça de evidência fabricada para a narrativa dele. Daniel vinha alegando que membros da família estendida estavam entrando em contato com preocupações sobre minha condição, usando as supostas preocupações deles para justificar seu controle crescente. Mas quando liguei para eles diretamente, nenhum deles havia expressado tais preocupações, porque nenhum deles havia notado quaisquer mudanças no meu comportamento durante nossas conversas ocasionais. Comecei a manter minha própria documentação, não de sintomas e incidentes, mas das mentiras de Daniel, suas manipulações financeiras e a crescente evidência de que sua preocupação com meu bem-estar era inteiramente performativa. Fotografei extratos bancários mostrando despesas não autorizadas, gravei telefonemas onde demonstrei clareza mental perfeita e compilei uma lista de todos para quem Daniel havia mentido sobre minha condição. Mas tive o cuidado de esconder essa evidência em lugares que ele nunca pensaria em procurar. O escritório trancado onde ele guardava seus arquivos só estava seguro enquanto eu interpretava a mulher indefesa que não tinha a curiosidade ou a capacidade de investigar seus próprios assuntos. Ele não tinha ideia de que eu havia descoberto seu esconderijo para a chave reserva, ou que eu revisava regularmente sua documentação durante suas corridas diárias. A descoberta mais prejudicial veio quando encontrei e-mails entre Daniel e o advogado especialista em direito do idoso com quem ele havia insistido que eu me encontrasse. A correspondência revelou o escopo total dos seus planos, não apenas controle financeiro, mas uma mudança para me declarar incapaz e me colocar em uma clínica de cuidados para a memória que aceitaria a avaliação dele da minha condição sem avaliação independente. A documentação que você forneceu estabelece claramente capacidade diminuída, o advogado havia escrito. Com os registros médicos mostrando declínio neurológico e seus registros detalhados de incidentes, não devemos ter problemas em obter a curatela. A colocação no solar da memória pode ser providenciada assim que a papelada legal for finalizada. Solar da memória. Procurei a instalação online e encontrei um site alegre com fotografias de residentes idosos envolvidos em artesanato simples e atividades supervisionadas. A linguagem de marketing enfatizava segurança e cuidados especializados para indivíduos com desafios cognitivos. Mas o que eu vi foi um lugar onde as pessoas desapareciam, onde as famílias podiam guardar parentes inconvenientes enquanto se tranquilizavam de que cuidadores profissionais estavam fornecendo supervisão apropriada. Daniel não estava planejando cuidar de mim na nossa casa, ou mesmo providenciar serviços de assistência domiciliar, que me permitiriam manter alguma independência. Ele estava se preparando para me institucionalizar, declarar incapaz e remover de qualquer posição onde eu pudesse questionar sua gestão dos meus bens ou desafiar sua autoridade sobre minha vida. O cronograma estava acelerando. Encontrei um calendário nos arquivos dele marcando datas importantes. A audiência de curatela agendada para o mês seguinte, a reunião com os administradores da instituição, o prazo final para a transferência de bens para contas que ele pudesse controlar sem a supervisão judicial. Ele vinha planejando isso sistematicamente por meses, muito antes do meu diagnóstico ter progredido para algo que justificasse medidas tão drásticas. Liguei para minha velha amiga Joana, que havia trabalhado como assistente jurídica por 30 anos antes de se aposentar. Sem revelar o escopo total da minha situação, fiz perguntas hipotéticas sobre procedimentos de curatela e os direitos de pessoas enfrentando tais ações. O sistema deveria proteger adultos vulneráveis, Joana explicou, mas pode ser abusado por membros da família que apresentam evidências convincentes de incapacidade. Uma vez que alguém é declarado incapaz, é muito difícil recuperar os direitos legais. A pessoa se torna essencialmente impotente para contestar o arranjo, mesmo que sua condição melhore ou a avaliação original estivesse errada. Que tipo de evidência seria convincente? Perguntei. Registros médicos mostrando declínio cognitivo, incidentes documentados de julgamento ruim ou confusão, testemunho de membros da família sobre a incapacidade da pessoa de gerenciar atividades diárias. Se a documentação for minuciosa o suficiente, os juízes raramente a questionam, especialmente quando vem de parentes aparentemente preocupados. A estratégia de Daniel estava se tornando cristalina. Ele vinha criando exatamente o tipo de evidência que Joana descreveu.
construindo um processo tão abrangente que nenhum juiz hesitaria em conceder-lhe controle total sobre minha vida e finanças. Meus protestos seriam rejeitados como falta de discernimento, minha resistência vista como mais uma prova da minha incapacidade. Mas ele havia cometido um erro de cálculo crucial. Em sua pressa em documentar meu suposto declínio, ele havia criado um rastro de papel da sua própria decepção. As fotografias, os incidentes fabricados, as manipulações financeiras, tudo isso existia por escrito, armazenado em arquivos que ele havia organizado com a mesma atenção meticulosa aos detalhes que acabaria por expor sua fraude. Naquele fim de semana, chegou pelo correio um envelope endereçado a mim pessoalmente, marcado como confidencial, com um endereço de remetente que eu não reconhecia. Daniel vinha interceptando minha correspondência por semanas, mas esta carta de alguma forma havia contornado seu processo de triagem, talvez por parecer uma comunicação comercial de rotina, em vez de algo que exigisse sua atenção. Dentro, havia uma carta de um escritório de advocacia que eu nunca havia contatado, informando-me que haviam sido contratados para representar meus interesses, na questão do proposto processo de curatela iniciado pelo seu filho, Daniel Silva. A carta explicava que eu tinha o direito à representação legal independente, que eu poderia contestar a petição se acreditasse que era desnecessária ou prematura, e que eu deveria contatar o escritório deles imediatamente para discutir minhas opções. Olhei para a carta com crescente espanto. Alguém, eu não conseguia imaginar quem, havia providenciado representação legal em meu nome, reconhecendo que eu estava enfrentando uma ameaça da qual eu poderia nem estar ciente. O momento sugeria que quem quer que tenha feito isso entendia a urgência da minha situação e estava monitorando os procedimentos legais que Daniel presumiu que eu não sabia nada. O nome do escritório de advocacia era familiar de artigos de jornal sobre casos de abuso financeiro contra idosos. Eles eram especializados em representar pessoas cujas famílias haviam tentado explorar suas vulnerabilidades para ganho financeiro. Este não era um advogado de prática geral que poderia ser intimidado pela documentação de Daniel. Era alguém que entendia exatamente quais táticas membros manipuladores da família usavam e como combatê-las eficazmente. Liguei para o número imediatamente, falando com uma advogada chamada Sarah Chen, que me fez perguntas detalhadas sobre minha situação de moradia, minha condição médica e minha consciência das ações legais sendo tomadas supostamente para meu benefício. Senhora Silva, ela disse depois que eu expliquei tudo o que havia descoberto. O que você está descrevendo é um caso clássico de abuso financeiro contra idosos combinado com manipulação sistemática, projetada para apoiar uma petição de curatela fraudulenta. A boa notícia é que você é claramente competente para tomar suas próprias decisões e participar da sua própria defesa. A notícia desafiadora é que seu filho foi muito minucioso em criar documentação que poderia ser convincente para alguém que não entende como esses esquemas operam. Quem providenciou para você me contatar? Perguntei. Não estou em liberdade de revelar essa informação ainda, Sarah respondeu. Mas posso dizer que alguém que se preocupa com o seu bem-estar tomou conhecimento da situação e queria garantir que você tivesse representação legal adequada. Podemos discutir isso melhor quando nos encontrarmos pessoalmente. Agendamos um horário para a próxima quinta-feira, quando Daniel estaria fora da cidade em uma viagem de negócios que eu agora suspeitava estar relacionada a finalizar arranjos para minha colocação involuntária no solar da memória. O momento era perfeito. Eu poderia me encontrar com minha advogada, revisar todas as evidências que havia reunido e preparar uma defesa sem que Daniel tomasse conhecimento de que seus planos estavam sendo desafiados. Naquela noite no jantar, Daniel estava excepcionalmente falante, discutindo sua próxima viagem com o entusiasmo de alguém antecipando uma conquista significativa. É apenas uma breve reunião de trabalho em São Paulo, ele explicou, cortando minha comida em pedaços menores com o cuidado condescendente que se tornara rotina. Eu detesto deixar você sozinha, mas a dona Lúcia da vizinhança disse que daria uma olhada em você. E claro, você tem meu número se precisar de alguma coisa. Dona Lúcia, que Daniel havia cuidadosamente preparado para me ver como uma mulher confusa que exigia supervisão. Outra camada da sua teia protetora.
garantindo que até meus vizinhos reportassem a ele sobre qualquer comportamento incomum durante sua ausência. Eu ficarei bem, assegurei a ele, mantendo o tom suave que havia se tornado meu escudo contra seu controle crescente. São apenas 2 dias. Eu sei que você acha que vai ficar bem, Daniel respondeu com gentil condescendência. Mas pessoas com a sua condição nem sempre reconhecem quando estão tendo problemas. Prometa-me que ligará para a Dona Lúcia, se sentir confusão sobre alguma coisa, ou se não conseguir lembrar se tomou seu medicamento. Eu prometi, entendendo que esta conversa era outra forma de documentação, estabelecendo que ele havia providenciado supervisão adequada e que eu havia concordado em aceitar ajuda se necessário. Cada interação havia se tornado parte da sua estratégia legal, cada palavra cuidadosamente escolhida para apoiar sua narrativa sobre minha incompetência. Mas 2 pessoas podiam jogar esse jogo. Daniel, eu disse, olhando diretamente para ele com o olhar claro de alguém cuja mente estava funcionando perfeitamente. Eu quero que você saiba o quanto eu aprecio tudo o que você fez por mim. Cuidar de um pai com desafios de saúde não é fácil. E eu sei que você está fazendo sacrifícios. Algo passou pelo rosto dele. Surpresa com minha franqueza, talvez, ou desconforto com a maneira firme como eu encontrei seus olhos. Por apenas um momento, ele pareceu me ver não como uma paciente a ser gerenciada, mas como uma pessoa que entendia exatamente o que estava acontecendo entre nós. Claro, mãe, ele disse, mas sua voz carregava uma nota de incerteza que não estava lá antes. É para isso que serve a família. Naquela noite, enquanto Daniel fazia as malas para sua viagem, deitei-me na cama ouvindo os sons de preparação flutuando pela casa. Telefonemas para confirmar compromissos, o farfalhar de papéis sendo organizados, a quietude de alguém que acreditava que seu planejamento cuidadoso estava prestes a valer a pena. Mas eu também estava fazendo preparativos, reunindo evidências e aliados que ele não sabia nada, me preparando para recuperar a vida que ele achou que já havia roubado de mim. A mulher que ele subestimou estava prestes a lembrá-lo que a competência não é algo que você perde simplesmente porque alguém decide que você não é mais digno de possuí-la. A tempestade estava chegando, e desta vez, eu não seria a vítima pega desprevenida em seu caminho. O voo de Daniel estava programado para sair às 6 de quinta-feira de manhã, o que significava que ele saiu de casa na escuridão, beijando minha testa com a afeição gentil de um filho devotado, enquanto eu fingia estar sonolenta e confusa sobre sua partida precoce. Lembre-se do que conversamos, ele sussurrou, presumindo que eu estava muito sonolenta para focar claramente. Dona Lúcia vai dar uma olhada em você, e você tem o número dela se precisar de alguma coisa. Não tente cozinhar nada complicado enquanto eu estiver fora. Murmurei algo apropriadamente vago e o observei reunir sua bagagem e arquivos, incluindo uma maleta que eu sabia que continha documentos sobre minha futura institucionalização. Ele parou na porta do meu quarto, estudando meu rosto na penumbra, como se estivesse tentando avaliar se eu estava alerta o suficiente para causar problemas enquanto ele estava fora. Mas eu havia aperfeiçoado a arte de parecer mais debilitada do que realmente estava, e Daniel viu o que esperava ver. Uma idosa confusa que passaria sua ausência assistindo televisão e tirando cochilos, supervisionada por vizinhos bem-intencionados que haviam sido preparados para relatar qualquer comportamento preocupante. No momento em que seu carro desapareceu na rua, eu me transformei de volta na mulher competente que sempre fui. Tomei banho, vesti meu melhor terninho, o azul marinho que usei no tribunal ao resolver o inventário de Roberto, e me preparei para o encontro mais importante da minha vida. O escritório de Sarah Shane ficava em um prédio no centro que eu lembrava dos meus dias de professora, quando eu costumava trazer meus alunos para visitas de campo para ver como o sistema legal funcionava. A ironia não me passou despercebida que eu estava voltando como alguém lutando por meus próprios direitos básicos, em vez de como uma educadora mostrando às crianças como a justiça deveria funcionar. Sarah era mais jovem do que eu esperava. Talvez 40 anos, com o tipo de inteligência aguda nos olhos que me fez confiar instantaneamente no seu julgamento. Ela havia espalhado a documentação de Daniel por uma mesa de conferência como evidência em um julgamento criminal, que, eu estava começando a entender, era exatamente o que esta situação representava. Senhora Silva, ela disse depois de revisar tudo o que eu havia trazido,
Seu filho criou um dos esquemas de abuso contra idosos mais sofisticados que encontrei. Ele usou seu diagnóstico médico como cobertura para exploração financeira sistemática, enquanto construía um processo legal para a curatela que teria sido quase impossível de contestar se você não o tivesse descoberto a tempo. Ela me mostrou como Daniel havia manipulado cada peça de evidência, fotografando-me em situações normais, mas descrevendo-as como evidência de confusão, documentando conversas que nunca aconteceram, criando uma narrativa médica que exagerava meus sintomas enquanto ignorava meu nível de funcionamento real. O abuso financeiro por si só constitui múltiplos crimes, Sarah continuou. Ele tem usado sua procuração para pagar honorários advocatícios por ações tomadas contra seus interesses, essencialmente forçando você a financiar sua própria exploração. Mas a fraude de curatela é o que torna isso particularmente hediondo. Ele estava se preparando para ter você declarada legalmente incapaz, com base em evidências fabricadas. Podemos parar isso? Perguntei. Podemos fazer melhor do que parar isso. Sarah respondeu com um sorriso que sugeria que ela estava ansiosa por esta conversa. Podemos expor isso completamente. Seu filho protocolou a petição de curatela acreditando que você não estava ciente dos procedimentos e incapaz de montar uma defesa eficaz. Ele não tem ideia de que você tem reunido contra-evidências ou que tem representação legal competente. Ela explicou sua estratégia. Em vez de simplesmente contestar a petição de curatela, entraríamos com queixas criminais por abuso contra idosos, fraude e roubo. A evidência que Daniel havia compilado com tanto cuidado seria usada contra ele, demonstrando não minha incapacidade, mas sua decepção deliberada. Há mais uma coisa, Sarah disse, puxando uma pasta que eu não tinha visto antes. Você perguntou quem providenciou minha representação. Foi sua neta, Emília. Emília. A revelação me atingiu com força impressionante. Mas ela parecia acreditar em tudo que Daniel lhe disse sobre minha condição. Ela estava fingindo, Sarah explicou. Emília ficou desconfiada quando as descrições do pai sobre seu declínio não batiam com as observações dela durante seus telefonemas. Ela começou a investigar por conta própria e descobriu algumas das mesmas irregularidades financeiras que você encontrou. Ela contatou nosso escritório há 3 semanas, mas a aconselhamos a esperar até que pudéssemos reunir mais evidências antes de confrontar a situação diretamente. 3 semanas atrás, na época em que Emília ligou e parecia estar falando comigo como se eu estivesse confusa e repetitiva. Ela não havia sido convencida pela manipulação de Daniel. Ela estava testando se eu estava realmente experimentando os sintomas que ele estava relatando. Seu tom cauteloso e condescendente havia sido uma encenação projetada para fazer Daniel acreditar que ela aceitava a versão dele da minha condição, enquanto ela reunia evidências para me proteger. Ela tem documentado as próprias conversas com você, Sarah continuou, gravando chamadas onde você demonstra clareza mental perfeita, salvando mensagens de voz onde sua fala e pensamento estão completamente normais. Ela também tem procurado discretamente seus amigos e familiares, descobrindo que muitas das alegações de Daniel sobre as preocupações deles eram fabricadas. A ideia de que minha neta vinha trabalhando para me proteger enquanto eu pensava que ela havia se voltado contra mim, me trouxe lágrimas aos olhos. As primeiras lágrimas que derramei desde que este calvário começou, mas eram lágrimas de alívio e gratidão, em vez de desespero. Emília testemunhará em seu nome, Sarah disse. Assim como vários dos seus amigos que podem confirmar que Daniel deturpou as visões deles sobre sua condição. E temos especialistas médicos preparados para avaliá-la e confirmar que sua função cognitiva é consistente com alguém que está gerenciando uma condição neurológica apropriadamente, e não alguém que requer curatela. Passamos as próximas 3 horas nos preparando para o que Sarah chamou de o confronto. Daniel voltaria de São Paulo na noite de sexta-feira, esperando me encontrar no mesmo estado complacente e inconsciente que ele havia deixado para trás. Em vez disso, ele descobriria que todo o seu esquema havia sido exposto e que sérias consequências legais o esperavam. A chave, Sarah explicou, é deixá-lo revelar o escopo total da sua decepção antes que ele perceba o tamanho do problema em que se meteu. Queremos que ele continue mentindo, que reforce suas alegações sobre sua incompetência,
porque cada declaração falsa que ele faz fortalece nosso caso. A noite de sexta-feira chegou com a luz suave do início da primavera, e eu me sentei na minha sala esperando o carro de Daniel, com a calma antecipação de alguém que passou meses sendo subestimado e estava finalmente pronto para corrigir esse erro de cálculo. Ele entrou pela porta com a confiança descontraída de alguém cuja viagem de trabalho havia corrido exatamente como planejado, beijando minha bochecha e perguntando sobre meus 2 dias sozinha, com a preocupação condescendente que se tornara sua marca registrada. "Senti sua falta, mãe", ele disse, sentando-se na cadeira à minha frente com óbvia satisfação. "Dona Lúcia disse que você se saiu muito bem. Nenhum problema. Ela mencionou que você parecia um pouco confusa sobre qual era o dia quando ela verificou você ontem, mas isso é perfeitamente normal. A mentira era tão casual, tão automática, que quase admirei sua audácia. Dona Lúcia não havia me verificado, e eu não havia falado com ela durante sua ausência. Mas Daniel precisava manter sua documentação da minha confusão, então ele simplesmente inventava interações que apoiavam sua narrativa. "Como foi São Paulo?" perguntei suavemente. "Produtivo", ele respondeu, e algo no seu tom sugeria que isso era um eufemismo. "Consegui finalizar alguns arranjos importantes para o seu futuro cuidado. Tudo está se encaixando exatamente como discutimos. Nós nunca havíamos discutido tais arranjos, mas eu assenti como se entendesse o que ele estava se referindo. Na verdade, mãe, há alguns papéis que eu preciso que você assine", Daniel continuou, puxando documentos da sua maleta. "Apenas algumas atualizações de rotina nas suas diretivas antecipadas de vontade, mas os advogados querem sua assinatura enquanto você ainda está... bem, enquanto você ainda é capaz de participar desses tipos de decisões. Ainda capaz." A frase pairou no ar como uma ameaça. Um lembrete de que minha janela de suposta competência estava se fechando de acordo com seu cronograma. Ele espalhou os papéis sobre a mesa de centro, apontando para as linhas de assinatura com a maneira eficiente de alguém conduzindo negócios de rotina. Mas eu havia aprendido a ler documentos legais durante meus anos como professora, e mais tarde como parceira de Roberto na gestão de nossas finanças domésticas. Estas não eram diretivas antecipadas de vontade. Eram acordos de colocação voluntária em uma instituição residencial, renúncias ao meu direito de contestar a curatela e autorizações para Daniel tomar todas as decisões financeiras em meu nome. "Isso não se parece com diretivas antecipadas de vontade", eu disse calmamente. A expressão de Daniel vacilou, por apenas um momento, antes de retomar sua preocupação ensaiada. "São documentos abrangentes, mãe. Cuidados de saúde, moradia, gestão financeira, todos integrados para garantir que tudo seja coordenado adequadamente. Eu sei que parecem complicados, mas é por isso que você me tem para cuidar dos detalhes. Eu gostaria de lê-los com mais cuidado antes de assinar qualquer coisa", eu disse. "Claro", Daniel respondeu, mas eu podia ver a tensão crescendo ao redor dos seus olhos. "Mas honestamente, parte da linguagem legal pode ser confusa, dado como as coisas têm se desenvolvido com a sua condição. Talvez seja melhor confiar que eu revisei tudo minuciosamente. Acho que vou pedir para o meu próprio advogado revisá-los", eu disse, ainda mantendo o tom suave que me serviu tão bem durante estes meses difíceis. O silêncio que se seguiu foi elétrico com tensão repentina. Daniel olhou para mim como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira, sua fachada cuidadosamente mantida começando a rachar sob a pressão dessa resistência inesperada. "Seu advogado?" Ele repetiu lentamente. "Mãe, você não tem um advogado. Discutimos isso. Eu estou cuidando de todas as suas necessidades legais agora." "Na verdade", eu disse, pegando o cartão de visita que Sarah havia me dado, "eu contratei Sarah Chain para representar meus interesses. Ela tem sido muito prestativa em explicar meus direitos." Observei o rosto de Daniel se transformar à medida que as implicações das minhas palavras eram absorvidas. O filho paciente e preocupado desapareceu inteiramente, substituído por alguém que eu mal reconhecia, frio, calculista e de repente muito zangado. "Que direitos?" ele perguntou, sua voz caindo para um tom que eu nunca tinha ouvido ele usar antes. "Mãe, você não é competente para contratar um advogado. Você não consegue nem lembrar qual é o dia na metade do tempo."
Aí estava. A máscara finalmente caiu, o fingimento abandonado. Daniel não estava mais interpretando o papel do cuidador devotado. Ele estava me mostrando exatamente o que realmente pensava de mim e exatamente por que se sentia no direito de assumir o controle da minha vida. Eu lembro perfeitamente qual é o dia, eu disse, minha voz firme e clara. É sexta-feira, 15 de abril. É o dia em que você voltou de São Paulo esperando que eu assinasse documentos que me colocariam em uma clínica de cuidados para a memória e dariam a você controle total sobre minhas finanças. É o dia em que seu esquema para me fraudar termina. A palavra fraudar o atingiu como um golpe físico. Ele se levantou abruptamente, os documentos legais se espalhando pelo chão, e pela primeira vez em meses, eu o vi como ele realmente era. Não um filho preocupado, mas um homem cujo plano elaborado estava desmoronando ao seu redor. Você não sabe do que está falando, ele disse, mas sua voz não carregava convicção. Você está confusa, você está doente. Esses delírios fazem parte da sua condição. Não, Daniel, eu respondi, levantando-me para encontrar seu olhar diretamente. O único delírio foi pensar que eu não descobriria o que você estava fazendo comigo. Mas eu sei de tudo agora. E as autoridades também. A cor sumiu do rosto de Daniel, enquanto o peso total das minhas palavras se instalava entre nós. Por um momento, ele ficou congelado na minha sala, cercado pelos papéis espalhados que representavam meses de planejamento cuidadoso, agora reduzidos a detritos inúteis no meu tapete. As autoridades? Ele repetiu, sua voz mal acima de um sussurro. Sarah Chen protocolou queixas criminais por abuso contra idosos, fraude e roubo, eu disse. Cada palavra entregue com a calma precisão de alguém que passou semanas se preparando para este momento. A promotoria está muito interessada na sua documentação, Daniel. Cada fotografia que você tirou, cada incidente que você fabricou, cada mentira que você contou sobre minha condição, tudo isso é prova agora. Prova dos seus crimes, não da minha incompetência. Ele afundou de volta em sua cadeira. O homem confiante que havia partido para São Paulo, substituído por alguém que estava começando a entender a magnitude do seu erro de cálculo. Mãe, você não entende o que está fazendo. Esses advogados estão se aproveitando de você. Eles estão manipulando alguém que não está pensando claramente. Mesmo agora, mesmo com seu esquema exposto e seu futuro desmoronando ao seu redor, Daniel não conseguia abandonar a narrativa que o serviu tão bem. Eu ainda era a paciente confusa na mente dele. Ainda alguém cujas decisões podiam ser rejeitadas como sintomas, em vez de escolhas. Estou pensando com mais clareza do que em meses, eu respondi. Clareza suficiente para saber que um filho que ama sua mãe não documenta cada momento de fraqueza dela para usar contra ela depois. Clareza suficiente para reconhecer que cuidar de um pai não inclui roubar o dinheiro dela para pagar advogados que o ajudarão a roubar mais. A porta da frente se abriu e Emília entrou com o passo determinado de alguém que esperava por este momento tão ansiosamente quanto eu. Atrás dela, veio Sarah Chen, carregando uma maleta que eu sabia que continha cópias de todas as evidências que havíamos reunido. A cabeça de Daniel se ergueu com a entrada delas, sua expressão mudando rapidamente de confusão para compreensão e para algo próximo ao pânico. Emília, o que você está fazendo aqui? Estou aqui para apoiar minha avó, Emília disse, sentando-se ao meu lado no sofá com facilidade natural. A avó que me criou para acreditar que a família se protege, não explora as vulnerabilidades uns dos outros para lucro. Você não entende a situação, Daniel disse, virando-se para a filha com intensidade desesperada. Sua avó está doente. Ela está sendo manipulada por pessoas que querem se aproveitar da condição dela. Esses advogados estão enchendo a cabeça dela com fantasias paranoicas. Emília pegou o telefone, rolando para um aplicativo de gravação que mostrava dezenas de arquivos salvos. Eu entendo perfeitamente, papai. Eu tenho horas de conversas gravadas com a vovó, onde ela demonstra clareza mental perfeita. Eu também tenho gravações suas descrevendo sintomas que ela nunca exibiu e alegando que membros da família estavam preocupados com ela, quando eu verifiquei diretamente com eles e eles não tinham tais preocupações. Sarah abriu sua maleta e começou a dispor documentos com a precisão metódica de alguém apresentando evidências no tribunal. Senhor Silva,
Você tem fraudado sistematicamente sua mãe por meses, enquanto construía um processo legal para tê-la declarada incapaz, com base em evidências fabricadas. Temos documentação de despesas não autorizadas totalizando mais de R$ 40.000, relatórios médicos forjados e testemunho de testemunhas que contradiz virtualmente toda a alegação que você fez sobre a condição dela. Daniel olhou de Sarah para Emília para mim, buscando em nossos rostos algum sinal de incerteza ou confusão que pudesse permitir-lhe recuperar o controle da situação, mas não havia nenhum. Seu plano cuidadoso havia sido não apenas exposto, mas completamente revertido. Em vez de eu ser declarada incapaz, ele estava enfrentando processo criminal por abuso contra idosos. A petição de curatela foi retirada, Sarah continuou. Sua mãe é representada por um advogado competente e acusações criminais estão sendo protocoladas. Você tem o direito de contratar seu próprio advogado, e eu o aconselho veementemente a fazê-lo. Isso é insano, Daniel disse, levantando-se com agressividade repentina. Ela é minha mãe. Eu estava cuidando dela. Tudo o que eu fiz foi para a própria proteção dela. Proteção de quê? Perguntei calmamente. De gerenciar minhas próprias finanças? De manter minhas amizades? De tomar minhas próprias decisões sobre onde morar e como gastar meu tempo? Você não estava me protegendo, Daniel. Você estava me apagando. As palavras pairaram no ar com precisão devastadora. Por meses, Daniel vinha sistematicamente eliminando todos os aspectos da minha identidade que não serviam aos seus propósitos. Minha independência, meus relacionamentos, minha credibilidade, minha autonomia. Ele estava se preparando para me apagar tão completamente que eu existiria apenas como uma tutelada, gerando renda para seu benefício. Eu quero que você vá embora, eu disse, as palavras vindo de um lugar de força que eu quase havia esquecido que possuía. Arrume seus pertences e encontre outro lugar para morar. Esta é a minha casa, e eu não quero mais você nela. Você não pode fazer isso, Daniel protestou. Você precisa de alguém para cuidar de você. Você não consegue se virar sozinha. Eu tenho me virado sozinha por 8 anos desde que seu pai morreu, eu respondi. Eu me virei muito bem até você decidir que meu diagnóstico era uma oportunidade, em vez de um desafio que poderíamos enfrentar juntos. Eu vou me virar ainda melhor sem alguém documentando cada movimento meu em busca de evidências de incompetência. Emília se levantou e se moveu em direção ao pai com a calma autoridade de uma jovem que foi forçada a se tornar adulta mais rapidamente do que deveria ter precisado. Pai, a vovó está lhe dando a chance de sair com alguma dignidade intacta. Se você lutar contra isso, se você continuar alegando que ela é incompetente, o caso criminal prosseguirá e todos saberão exatamente o que você tentou fazer com ela. Sarah assentiu em concordância. Estamos preparadas para oferecer um acordo de confissão e pena se você devolver os fundos roubados e concordar em ficar longe da sua mãe. Mas essa oferta tem limitações, Sr. Silva. Se você persistir em alegar que ela carece de capacidade, seremos forçadas a provar no tribunal o quão competente ela realmente é e quão completamente você tem enganado a todos sobre a condição dela. Daniel olhou ao redor da sala mais uma vez, talvez esperando encontrar alguma saída ou negociação que não exigisse que ele reconhecesse a magnitude da sua traição. Mas não havia nenhuma. Seu plano cuidadoso não havia sido apenas exposto, mas completamente revertido. Em vez de eu ser declarada incapaz, ele estava enfrentando o processo criminal por abuso contra idosos. Tudo bem, ele disse finalmente, sua voz vazia de derrota. Mas não venha chorar para mim quando perceber que não consegue se virar sem ajuda. Não me ligue quando cair, ou quando não conseguir lembrar onde colocou as coisas, ou quando o mundo se tornar muito confuso para navegar sozinha. Mesmo na rendição, ele não conseguiu resistir a uma última tentativa de minar minha confiança, de plantar sementes de dúvida sobre minha capacidade de funcionar independentemente. Mas suas palavras não carregavam poder agora, porque eu as entendia pelo que eram. Manipulação projetada para me fazer questionar minhas próprias percepções, em vez de confiar na minha experiência real. Eu não vou ligar para você, eu disse simplesmente. Se eu precisar de ajuda, pedirei a pessoas que se preocupam com o meu bem-estar, em vez da minha conta bancária. Daniel saiu naquela noite com 2 malas e um silêncio amargo que falava volumes sobre seu senso de direito à minha vida e bens.
Ele esperava gratidão pela sua gestão dos meus assuntos, apreço pela sua disposição em tomar decisões difíceis em meu nome. A possibilidade de que eu pudesse preferir tomar minhas próprias decisões, mesmo imperfeitas, aparentemente nunca lhe ocorreu. Depois que ele se foi, Emília e eu sentamos na cozinha tomando xícaras de chá, conversando honestamente pela primeira vez em meses sobre o que ambas havíamos experimentado durante sua campanha para me retratar como incompetente. Eu soube que algo estava errado quando você começou a repetir histórias nos nossos telefonemas, Emília disse. Mas então percebi que você não estava repetindo. O papai estava me dizendo que você tinha repetido quando você não tinha. Ele estava criando incidentes que nunca aconteceram e atribuindo-os a você. Por que você não disse algo antes? Perguntei. Eu precisava de provas. Emília respondeu com sabedoria além da sua idade. Eu sabia que se eu o desafiasse sem evidências, ele apenas alegaria que eu estava sendo manipulada pelo seu suposto pensamento paranoico. Então comecei a gravar nossas conversas e documentar o que realmente aconteceu versus o que ele alegava ter acontecido. Sarah ficou para o jantar, e à medida que a noite avançava, comecei a entender o escopo total da proteção legal que agora estava em vigor. As acusações criminais provavelmente resultariam em liberdade condicional e restituição, em vez de tempo de prisão, assumindo que Daniel aceitasse o acordo de confissão e pena e devolvesse os fundos roubados. Mais importante, ordens de restrição estavam em vigor que o impediam de me contatar diretamente ou tentar interferir no meu cuidado médico ou gestão financeira. O que você vivenciou é infelizmente comum, Sarah explicou. Filhos adultos frequentemente veem os bens dos pais como herança que deve ser protegida, gerenciada ou acessada de acordo com o próprio julgamento deles, em vez dos desejos dos pais. Quando uma condição médica está envolvida, eles podem convencer a si mesmos, e a outros, de que assumir o controle é um ato de cuidado, e não de exploração. Ao longo das semanas seguintes, minha vida gradualmente retornou a ritmos que eu havia escolhido para mim mesma, em vez de padrões impostos pela avaliação de outra pessoa sobre minhas limitações. Eu retomei meu clube de leitura, cujos membros me acolheram de volta com perguntas sobre minha saúde, mas sem suposições sobre minhas capacidades. Eu voltei para o meu jardim, passando horas entre plantas e solo, sem ninguém me fotografar como evidência de confusão ou mau autocuidado. Mais importante, eu reconstruí relacionamentos com amigos e familiares que haviam sido influenciados pelo retrato de Daniel do meu declínio. As conversas eram às vezes estranhas. As pessoas tinham que conciliar suas memórias da minha competência com meses de ter sido dito que eu estava confusa e em rápido declínio. Mas elas também eram curativas, à medida que eu demonstrava através de interação consistente que os relatos da minha deterioração mental haviam sido muito exagerados. Margarida visitava regularmente, trazendo consigo uma mistura de culpa por acreditar nas mentiras de Daniel e alívio pela minha condição real. Eu deveria ter confiado nas minhas próprias observações, ela disse durante uma das nossas conversas tomando café. Toda vez que conversamos, você parecia perfeitamente bem, mas ele era tão convincente sobre o que estava acontecendo quando eu não estava por perto. Ele era convincente porque tinha uma agenda, eu respondi, e porque as pessoas querem confiar que os filhos têm os melhores interesses dos pais no coração. A ideia de que um filho fabricaria evidências da incompetência da mãe é tão perturbadora que é mais fácil acreditar que a mãe está realmente em declínio. 6 meses depois, recebi uma carta de Daniel, não diretamente, mas através de Sarah, que revisou todas as comunicações para garantir que não constituíssem assédio ou tentativas de me manipular para desistir das acusações criminais. A carta era breve e formal, reconhecendo que ele havia cometido erros de julgamento em relação ao meu cuidado e expressando pesar por qualquer angústia que suas ações haviam causado. Não era um pedido de desculpas. Era um documento legal projetado para satisfazer os requisitos do seu acordo de confissão e pena, enquanto admitia o mínimo possível de irregularidades reais. Não havia reconhecimento dos meses de abuso emocional sistemático. Nenhum reconhecimento de que ele havia tentado roubar minha autonomia junto com meu dinheiro. Nenhuma compreensão de que seus erros de julgamento
haviam sido uma campanha calculada para destruir minha credibilidade e independência. Pedi a Emília para ler a carta para mim, não porque minha visão ou compreensão haviam diminuído, mas porque eu queria ouvir suas palavras filtradas pela voz de alguém que me amava genuinamente, em vez de estrategicamente. Quando ela terminou, sentamos em silêncio confortável na minha sala, cercadas pelas fotografias imóveis e confortos acumulados de uma vida que eu quase havia perdido para a ganância de outra pessoa. Você está desapontada por ele não ter conseguido realmente se desculpar? Emília perguntou. Não, eu disse, surpreendendo-me com o quão verdadeiro isso parecia. Um pedido de desculpas exigiria que ele entendesse o que fez de errado, e eu não acho que ele seja capaz desse nível de autorreflexão. Ele ainda acredita que estava me protegendo de mim mesma, que minha resistência ao controle dele era evidência da minha incompetência, em vez de prova da minha força. Emília assentiu pensativamente. Então, o que acontece agora? Agora, eu disse recostando-me na minha cadeira favorita com um livro que eu havia escolhido para mim mesma. Eu continuo sendo exatamente quem eu sempre fui. Uma mulher competente gerenciando uma condição neurológica com dignidade e independência. A única diferença é que agora eu me lembro de não confiar nas pessoas só porque são família e de ouvir minha própria voz quando os outros tentam me dizer do que sou capaz. Às vezes o silêncio é a verdade mais alta. A força silenciosa que me sustentou através da campanha de manipulação de Daniel provou ser mais poderosa do que toda a sua documentação e falsa preocupação. No final, a mulher que ele tentou apagar permaneceu de pé em sua própria casa, cercada por pessoas que a amavam por quem ela era, em vez do que ela possuía. O resto, como dizem, foi paz.